Olá pessoal, nós estamos caminhando juntos nesse propósito de 10 dias de oração e direção para 2024, esse ano novo que já está às portas. Hoje é o nosso 5º dia de encontro aqui. São ao todo 10 lives de até 10 minutos e a proposta é que às 10 da manhã ou às 10 da noite você tem o seu tempo de oração. Pare tudo, dobre o seu joelho e busque a direção de Deus para o ano que se aproxima. Eu quero começar esse vídeo aqui de hoje compartilhando uma experiência que eu tive ontem. Eu estava orando lá no horário das 10 horas e eu comecei a falar um bocado de coisa. Ah, Senhor, que no ano novo eu faça isso, que no próximo ano eu consiga aquilo, e eu te peço pela minha família assim, pelas minhas filhas assim, pelo meu marido assim, e tal. E aí, no meio da oração, o Espírito Santo falou comigo, a oração não é para buscar a direção? Então, sou eu quem tem que falar mais do que você, não é verdade? E ali eu parei, minhas irmãs, e simplesmente me aquietei e deixei Deus falar comigo. Às vezes, nós não temos essa resposta recíproca de Deus. No momento que a gente está orando, simplesmente porque a gente não faz pausa. Fala, e não deixa Deus falar. Lembre-se, o propósito desses 10 dias é buscar direção. Não é vir com o plano pronto para Ele abençoar, mas é ouvir o plano dEle. Amém? E nesse 5º dia, nós vamos estar conversando sobre o tipo de serviço que Marta fazia, que está descrito no versículo 40 do nosso texto base, que é Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Lá no versículo 40, a Bíblia vai dizer que Marta estava ocupada com muito serviço, com muitos afazeres. O nosso tema de hoje é Seja leve. Seja leve. Amém? Irmãs, olha que interessante. A gente está sempre citando isso nessas lives, né? Porque foi por esse caminho que o Senhor me deu a inspiração. Lá no grego, quando fala serviço, Marta estava ocupada com muito serviço. A palavra usada foi diaconia, que é o tipo de serviço ministerial. Uma palavra usada para um serviço ministerial, um trabalho ministerial, ou seja, algo sério, compromisso, excelência, é para Deus, não é? Todos esses termos estão aí no entorno dessa ideia de diaconia, de serviço ministerial. Eu fiquei pensando, enquanto estudava esse texto, sobre o que Marta entendia ser receber Jesus na sua casa. Qual o nível de seriedade que ela deu para isso, a ponto de o autor usar esse termo. Ela estava fazendo um serviço ministerial. É claro que a gente pode entender que Marta fazia com muita excelência, que ela entendia que estava servindo a Jesus, mas ao mesmo tempo que ela fazia com excelência, aquilo se tornava tão pesado, tão cheio de exigências para ela, que ela simplesmente deixou de desfrutar da companhia de Jesus na sua casa. Jesus estava na sua casa e ela transformou a refeição, a acomodação, a limpeza em um serviço ministerial, em algo tão sério que não lhe permitiu sequer desfrutar da presença de Jesus. Minhas irmãs, se vocês me conhecessem pessoalmente, intimamente, vocês iam entender bem do que eu vou falar aqui agora. Jamais eu quero dizer, faça de qualquer jeito. Esse não é o meu perfil de vida, de trabalho, de serviço. Eu gosto de fazer as coisas com dedicação, com excelência.
mas há um limite para tudo. E muitas vezes, irmãs, nós tornamos algo tão simples em uma situação muito difícil, muito complexa, muito cheia de etapas. Eu me lembro que alguns dias atrás eu recebi uma amiga aqui em casa e a gente conversava na cozinha enquanto eu preparava a sobremesa. E ela disse para mim assim: amiga, não vai acabar essa sobremesa? Quantas etapas! A sobremesa não era complexa, não era difícil, mas ela era trabalhosa, muitas etapas diferentes, até que aquele doce ficasse pronto. E a gente riu muito, né? Ela disse: ai, amiga, da próxima vez faz uma coisa mais simples pra gente sentar e conversar. E eu fiquei pensando nisso, irmãs. Às vezes é uma amiga que tá indo na sua casa tomar um café e a gente torna isso sim o banquete para um rei, né? E aquela preocupação, tenho isso, tenho aquilo, e como é que vai ser? Muitas vezes, irmãs, já viu quando a gente senta, come um pãozinho com manteiga, toma um cafezinho e tá tudo bem, e todo mundo fica feliz? A gente pode pegar mais leve na vida, tornar as coisas mais simples do que elas aparentam ser. A gente está aí nessa época de Natal e Ano Novo, e quanta coisa, aborrecimento, correria, aquela coisa toda para estar com a nossa família, reunido em casa, sentado no sofá, batendo papo até de madrugada. Quanta preocupação, estresse, às vezes para uma reunião de amigos. Quantas vezes, irmãs, nós não damos o nosso nome, nós não nos voluntariamos para receber a igreja, o grupo de mulheres na nossa casa, naquelas semanas de oração, na célula, porque a gente não dá muito trabalho, vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E a gente esquece que a coisa importante é a comunhão, é a conversa, é o olho no olho. Tem um texto que eu amo de William Shakespeare, cujo tema é Aprende. E tem um trecho que ele diz assim: com o tempo a gente aprende que a gente pode fazer qualquer coisa com o nosso amigo, ou coisa nenhuma, e ser um bom momento. Por quê? Não é o que eu estou fazendo, é com quem eu estou. As coisas podem ser mais simples, irmãs. A faxina pode ser mais simples. A passada de roupa pode ser mais simples. A refeição pode ser mais simples. O passeio pode ser mais simples. O meu marido costuma dizer assim, ó: pega esse monstro de 7 cabeças e transforma em 7 monstrinhos de uma cabeça só. Aí fica mais fácil. E você se concentra numa cabeça por vez. Seja leve. A direção para 2024 é: seja mais leve. Vamos orar? Senhor, nós oramos e pedimos a Ti que Tu nos oriente na nossa caminhada, de maneira a fazer escolhas que tornem o nosso dia mais leve, mais saboroso, mais alegre. Ah, Jesus, nos ajuda a pegar leve com a gente, pegar leve com o outro, sermos mais empáticas, tolerantes, amorosas, mais humanas. Nós temos o exemplo do Senhor que, sendo Deus, fez-se homem. E nós, muitas vezes, sendo mulheres, queremos assumir a forma de deuses ou semideuses. Ajuda-nos, Senhor, a viver a simplicidade que a vida é. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amadas. Vamos buscar essa simplicidade para viver a vida de maneira mais leve. Deus te abençoe e até